E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E acabou de ser a grande final entre Magnus Carlsen e Alireza Firouzja da Esports World Cup. Acabou alguns minutos atrás e eu resolvi trazer aqui no canal a partida da final que eu achei a mais interessante. Por quê? Por conta da escolha de aberturas. No final desse vídeo você vai sair daqui sabendo qual foi o resultado do campeonato como um todo e obviamente o resultado dessa partida também. Então fica até o fim que eu te prometo que essa daqui é maravilhosa, os dois lados jogando extremamente bem. Temos peão em E4 por parte do Firouzja, peão em E5 por parte do Magnus, vem cavalo em F3, cavalo em C6 e bispo em C4, e nessa posição o Magnus pensou um tempinho e resolveu jogar cavalo em F6. E aqui, quase que de maneira instantânea, o Alireza Firouzja joga o lance cavalo em G5, que é uma tentativa do ataque fegatelo, né? Para você que não está familiarizado, o lance cavalo em G5 considera-se o ataque de cavalo, e a ideia é simples, você defende o peão de E e ameaça a casa de F7. O jogador de pretas, é claro, joga peão na casa de D5, que é a única defesa natural aqui que a gente tem, né? Tem algumas outras maneiras de você jogar isso, mas o peão em D5 é o lance principal. Depois de peão toma D5, o bispo não mais está conectado à casa de F7 e seria um erro para as pretas jogar cavalo toma peão de D. Tem uma linha aqui de sacrifício de cavalo, que é o fegatelo de fato, né? E a ideia seria você expõe o rei do seu adversário, depois você tira a dama com cheque, isso daqui já foi jogado várias vezes e é considerado bem ruim para as pretas. Por consequência, o Magnus Carlsen, depois de simplesmente deixar as brancas tomarem o peão, joga cavalo em A5, a defesa polério, ameaçando o bispo de C4, e o Firouzja joga bispo em B5 cheque, tirando o bispo do ataque do cavalo e colocando o rei do Magnus em cheque. Essa daqui é uma posição que já foi estudada muitas vezes, né? É uma posição que já foi jogada várias e várias vezes ao longo dos anos e eventualmente acabou sendo abandonada, mas tem surgido recentemente, tem aumentado a popularidade, né? A ideia geral para as pretas, antigamente, era gambitar o peão de C, você jogava peão em C6, e aí você deixa as brancas trocarem um peão extra que tem, peão toma peão, você toma com o peão de B, as brancas tiram a dama cravando o seu peão, então se você tomar o bispo você perde a torre, e isso daqui foi durante muitos anos considerado uma linha bem pior para as brancas. A ideia sendo, as pretas jogam bispo em E7, se você toma esse peão, né, então se você tomar, cavalo toma, dama toma, bispo em D7, as brancas têm, é claro, 2 peões a mais. No entanto, dá uma olhada para a posição. Você vai ter que tirar essa dama, né? Vai ter que voltar a dama para F3. Pretas têm literalmente todas as peças desenvolvidas. Pretas têm o roque feito, o rei em segurança. E você tem o quê? Você tem uma dama e um cavalo que saíram da casa inicial. Ambos vão acabar perdendo tempo em algum momento para lances naturais do jogador de pretas. Então é muito difícil você manter esses dois peões e é uma linha que foi praticamente abandonada. No entanto, recentemente a galera tem jogado isso de novo com uma nova ideia de bispo em D3, voltando aqui, depois do bispo em E7 você volta bispo em D3, e na verdade as brancas têm conseguido bons resultados nessas linhas. Então o Magnus Carlsen decide jogar bispo em D7, não quer gambitar o peão de C, certo? E o Alireza Firouzja joga dama na casa de E2, um lance intermediário que ao mesmo tempo defende o seu bispo, e esse bispo por B5, né? Você vai tomar de dama e você vai ganhar uma peça, tá muito bem aqui a posição das brancas, né? Cavalo em D7 ameaçando o cavalo, mas aí você sacrifica o cavalo na casa de F7, um lance desesperado, depois de rei toma, você toma uma peça de graça, e o jogador de preto tem todos os problemas do fegatelo tradicional e nenhum dos pontos positivos, e você com esse dama em E2 também está ameaçando o peão de E com cheque. Então, temos aqui bispo em D6 por parte do Magnus defendendo o peão, e com toda certeza o Magnus já tá mais ou menos fora de preparação aqui. E o Firouzja tá jogando uma linha, sei lá, de 1800 contra um jogador moderno em 2025. É uma partida interessantíssima daqui em diante, né? Vem cavalo em C3 por parte do Firouzja, desenvolvendo. E o Magnus finalmente decide gambitar o peão de C. Ele joga ok, peão em C6, você venceu. Você pode trocar o seu peão forte central dessa posição e eu vou receber aqui o meu desenvolvimento, vou tirar suas peças do centro. Em troca desse peão eu quero algum tipo de ataque. Firouzja, ao invés de tomar na casa de C6, decide jogar uma sequência muito precisa, que é o cavalo de G na casa de E4. Então aqui ele está ameaçando tomar o bispo com cheque, caso o bispo seja capturado. Então o Magnus troca cavalos, mas outro cavalo toma o seu lugar.
e a ameaça permanece. Cavalo toma bispo. Nessa posição, o Magnus sai da ameaça do cavalo, né? Por exemplo, peão toma bispo seria terrível. Cavalo toma bispo cheque, tirando seu roque, depois eu tomo em B5, seria horroroso. Então primeiro o Magnus joga bispo em E7, colocando seu bispo em segurança. E agora, finalmente o Firuja aceita o gambito, peão toma, temos cavalo toma de volta, e o Firuja, porque tem um peão a mais, decide simplificar o jogo, bispo toma cavalo e bispo toma de volta. Resumo da ópera, o que tivemos aqui depois da abertura? Nós tivemos uma posição onde as brancas ganharam um peão. No entanto, em troca desse peão, Magnus Carlsen possui o par de bispos, que é uma vantagem considerável a gente ter aqui na posição, e ele possui, na verdade, uma iniciativa de ataque muito forte, porque ele já desenvolveu 2 peças, já tem um peão no centro e outro a ser colocado no futuro com F5, enquanto o Alireza Firuja ainda não conseguiu desenvolver o restante das peças e fazer o roque. Nessa posição, o Firuja joga peão em D3, e apesar de parecer que o Magnus consegue ganhar o peão de G, não seria o caso. Se você joga peão em F5, e depois que o cavalo saia, você vai lá e toma o peão de G, você vai levar o lance torre G1, e aí é uma invertida porque vai cair o peão da casa de G7. Né? Então, na prática, é uma troca de peões, mas como isso coloca a torre das brancas para jogar, o Carlsen decide não entrar nessa linha. Ele faz o roque, Firuja faz o roque também, e agora ele joga o F5 chutando o cavalo, só para ganhar espaço no centro e chutar uma peça. Cavalo em C3, e nessa posição o Firuja, tá ameaçando ganhar um segundo peão. E curiosamente, a maneira mais precisa do Magnus jogar é entregar esse segundo peão, jogando torre em F6, e aqui é um lance brilhante, né? Se você toma esse peão, você é maluco, porque você ajuda muito o jogador de pretas a mobilizar o seu exército para atacar o seu rei. Se você toma esse peão, por exemplo, né? Aqui o Magnus poderia jogar bispo em D6 com o tempo na dama, e depois que essa dama sai, a torre passa para a casa de G6 ameaçando o peão de G2, para a casa de H6 ameaçando o peão de H. Então, por exemplo, torre G6 ameaça tomar o peão de G. Aí depois vem a dama, né? Ameaçando o peão de H. Tá tudo completamente perdido aqui para as brancas. Pode vir dama em H4 direto aqui, né? E as brancas podem abandonar por conta da pressão de ataque das pretas. Então, é assim que o Magnus tem que jogar, você vê? O Magnus ele tem que gerar uma pressão de ataque que valha o peão que ele gambitou. O Magnus acaba jogando dama em D6, que defende o peão e também, né, prepara para trazer a dama para G6, alguma coisa do gênero. Nesse ponto, o Firuja joga peão em F3 para aliviar a pressão do bispo ao longo da diagonal. Vem torre de A em E8 por parte do Magnus. E o Firuja joga bispo na casa de E3 com o tempo no peão de A. O Magnus joga A6 para não perder o peão. E o Firuja começa a pensar que o que ele poderia fazer para começar a simplificar. Então ele primeiro tira o rei do centro, vem dama em G6. E agora o Firuja joga dama em F2. E parece que as coisas estão, na verdade, indo a favor das brancas, que pegaram o peão e saíram correndo, né? Peguei o peão, você mobilizou o seu exército para me atacar, mas o seu ataque ainda não deu em nada. E agora eu já desenvolvi minhas peças, eu já tirei meu cavalo, eu já conectei minhas torres, meu terreno tá seguro, e eu vou jogar bispo em C5 e eu vou começar a trocar material nessa posição. Aqui o Magnus, em antecipação ao bispo em F5, joga a torre em F7. A ideia é, vem o bispo em C5 e você pode não trocar. Se você tivesse com a torre em F8, o bispo em C5 viria, você seria forçado a tomar ou a deixar as brancas tomarem. Então, torre em F7 é uma tentativa de manter o par de bispos, vem o bispo em C5 oferecendo a troca, e o Magnus joga bispo em F6, mantendo o par de bispos. E nessa posição, Firuza joga o melhor lance da posição, né? Ele joga peão na casa de D4, que é um lance que você teria medo de jogar nesse tipo de situação, porque parece que depois do E4 das pretas, o seu rei ficará aberto. Mas na verdade, o que o Firuja faz com esse peão na casa de D4 é preparar um D5 para fechar o bispo do Magnus. Vem peão em E4 por parte do Magnus e D5 ameaçando o bispo. Nessa posição, o Magnus poderia, claro, tomar o cavalo na casa de C3, mas ao invés de tomar de volta e recuperar o peão, as brancas tomariam o bispo, né? E nessa situação, as brancas têm uma pequena vantagem. Pegaram um par de bispos de volta, ainda estão com uma vantagem material. Então, o Magnus, depois desse avanço, decide bispo em D7. E agora, bispo em D4, querendo trocar bispos de novo. E parece que o Alireza Firuza simplesmente escapou
é depois de ter pego um peão contra o melhor jogador da face da Terra. Ele jogou o Ataque Fegatelo, que é uma linha que é considerada por muitos uma porcaria de uma abertura, né? Ele não somente ficou igual, como ele ficou melhor. Tá com um peão a mais, e esse peão a mais agora tá passado, caminhando ao longo da coluna D, numa final de campeonato. Vem, peão de E toma peão de F, e o Firuja toma com peão de G, obviamente, né? Se tomar de dama, pendura o bispo. Toma com peão de G. Bispo toma bispo, dama toma, e o Magnus joga peão em F4, ameaçando o peão da casa de F2. O Firuja defende essa ameaça jogando cavalo em E4, vem agora o Magnus, bispo em F5, pressionando o cavalo, ameaçando o cavalo uma terceira vez, ele tá defendido duas e tá ameaçado uma, duas, três vezes, e torre de A em E1 defendendo o cavalo. Nesse ponto, o peão de D vai eventualmente começar a correr, e parece que a coluna G será usada pelas brancas para atacar as pretas. Torre de F em E7, joga o Magnus, ameaçando o cavalo uma terceira vez, e nessa posição, o lance correto para o Alireza Firuja seria começar a andar com seu peão. Jogar peão na casa de D6 seria a maneira de continuar aqui a sua pequena vantagem, porque ele tem um peão a mais, esse peão é um peão passado, o peão está começando a fazer progresso. No entanto, a Alireza Firuja joga um lance torre em G1. Esse lance parece muito lógico. Qual que é a ameaça quando você tirar a sua dama? Para qualquer caso que você opte por tirar, eu jogaria cavalo em F6, agora que o peão de G está cravado. Você pode até tomar o cavalo de dama, né? Mas caso você o faça, dama toma dama. E aí você trocou uma dama por um cavalo e eu tô ameaçando te dar mate. Se você não fizer nada a respeito, né? Cavalo toma E8, eu ganho a qualidade, e com a qualidade, provavelmente, o jogo, porque ainda tem o peão passado. O que o Alireza deixou passar quando ele joga torre em G1 é um sacrifício absolutamente brilhante por parte do Magnus Carlsen, e nessa posição, pretas jogam e seguram o jogo. Não é nem pretas jogam e ganham, né? Eu vou até girar o tabuleiro pra gente orientar da perspectiva do Magnus. Magnus jogou um lance absolutamente brilhante, e deixa essa partida quase que como uma imortal, porque os dois lados estão jogando tão bem. Magnus joga, pausou, eu espero que você tenha tido a chance de tentar por conta própria, torre por cavalo, sacrificando a qualidade e a dama. Então, primeiro de tudo, caso a dama do Magnus seja capturada, a dama do Alireza está atacada. Então, no caso de torre toma dama, eu jogarei torre toma dama. Tá caindo uma torre para cada lado e, portanto, está tudo igual. Então, torre toma torre, cheque, rei na casa de F7, né? E a torre vem aqui para casa de E6, que é curioso, né? Devolvendo a qualidade que foi sacrificada e simplificando para um final de jogo relativamente tranquilo. Caso as damas não sejam tomadas, caso a qualidade seja aceita de maneira imediata, vamos dizer, peão de F toma a torre aqui na casa de E4, o Magnus ainda estaria com o seu bispo atacado, ainda estaria com a sua dama atacada. Então, o que deu? Bispo por E4. E porque o seu rei tá na casa de H1, você não tem casa para ir, a sua única escolha é ou cobrir de torre e levar checkmate, ou devolver o material. Torre toma, dama e torre toma, e mais uma vez simplificar para um final de jogo empatado. Então, esse torre por E4 do Magnus, né? Ele é um lance de um brilhantismo tão grande que ele acaba transformando a posição em algo empatado teoricamente. Nós tivemos a sequência na qual as duas damas são tomadas, a gente vai para esse final de jogo onde o Alireza tem que devolver a qualidade, ele devolve, bispo toma, torre por D5, e beleza, nós temos esse final de jogo onde pretas têm 3 peões aqui na ala do rei, contra 2 das brancas, as brancas têm 3 peões na ala do rei, contra 2 das pretas. No entanto, a Alireza estava com uma pressão de tempo enorme na partida. Ele estava aqui com apenas 20 segundos contra quase 5 minutos do Magnus. A Alireza joga a torre B6, Magnus joga a torre B5, querendo trocar as torres, e o Alireza toma. Peão toma e rei G2. E nessa posição, Magnus Carlsen está completamente ganho. As pretas estão completamente ganhas por conta de um princípio de final que a gente chama de maioria de peões. As brancas têm 3 contra 2 na ala da dama, então teoricamente era pra gente conseguir gerar um peão passado por aqui. E as pretas têm 3 contra 2 na ala do rei, então o mesmo também pode ser dito.
Só que o Magnus, na pressão de tempo, não viu o lance vencedor, que era peão na casa de B4. E esse peão na casa de B4, ele é muito forte porque ele impede que você coloque qualquer um dos dois peões na terceira, sem deixar muito fácil para o Magnus caminhar até o seu peão passado. Então vamos dizer que você joga A3, temos B por A3, B por A3, e o Magnus vai simplesmente caminhar até o peão de C. Se você fizer o mesmo para defender o seu peão de C, a maioria de peões do Magnus começa a caminhar, gerando um peão passado longe do seu rei, e você não tem chances de empatar esse final. O Magnus, no entanto, jogou rei em E6, caminhando na direção dos peões, e o Firuja joga o C3, parando a ideia do B4, e ele monta um bloqueio na quarta fileira genial. Vem rei em F5, H4, G6, rei em H3, H6, e agora o Firuja coloca todos os seus peões na terceira fileira, monta um bloqueio, certo? Na qual o rei nunca consegue, na verdade, o rei das pretas nunca consegue chegar em nenhuma dessas casas e nunca consegue passar da quarta, e o Firuja fica fazendo pré-move rei G2 e rei H3, e mesmo com uma desvantagem tremenda de tempo, o Firuja acaba empatando essa partida. Eu achei essa partida mais interessante do match, mesmo que ela tenha sido um empate, então eu resolvi compartilhá-la com vocês, né? Foi muito, muito legal, extremamente bem jogado por parte dos dois jogadores. Agora, o resultado do match. O Firuja foi completamente destruído, massacrado, e o Magnus ganhou a maior parte das partidas. O Firuja conseguiu tirar um joguinho do Magnus e ele conseguiu empatar 2, o resto ele perdeu. Então o resultado final foi de 6 pontos para o Magnus Carlsen a 2 pontos para a Alireza Firuja. Deu nem pro gasto, mas essa partida aqui foi bem legal. Talvez ao longo dos próximos dias eu traga outras partidas do match que eu também achei interessante, mas por hoje é só. Eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!